Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Estamos o tempo todo convivendo com pessoas e à medida em que nos relacionamos, seja por uma questão profissional ou por amizade, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais do próximo, de compartilhar a nossa visão de mundo e também de aprender com o próximo. Mas inevitavelmente quebramos a cara com algumas pessoas por aí. Porque nem sempre as pessoas com quem falamos, nos relacionamos, gastamos tempo, nem sempre elas são verdadeiras em suas palavras e genuínas em suas intenções. E nesse sentido, eu quero falar hoje com você sobre vencendo a inveja. Eu sei que você já sentiu, sabe, quando alguém estava com inveja de você, seja num olhar, seja numa ação. E hoje nós vamos clarear um pouco sobre isso. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a inveja é o campo do inimigo. A inveja é o campo do inimigo. Tiago capítulo 3, verso 14 ao 16 diz: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Já lemos esse versículo aqui e, trazendo clareza para o que a Bíblia está falando, vemos que há uma sabedoria terrena que dissemina inveja. Agora veja, são duas vertentes. Por um lado, podemos ter inveja em nosso coração. Por outro, podemos estar em um meio em que as outras pessoas têm inveja de nós e de outras pessoas também. O que precisamos entender é que temos que combater essas duas vertentes. Pois a inveja é uma ação demoníaca, estando dentro ou fora do nosso coração. Nós precisamos combater isso. Primeiro, purificando o nosso coração, promovendo contentamento com a nossa própria vida e conseguir celebrar o fruto alheio, celebrar as conquistas das outras pessoas. E segundo, tendo discernimento dos ambientes que estamos frequentando, as pessoas que estamos conversando e nos afastando disso. Porque o invejoso, ele não quer, ter o que você tem. Ele quer que você não tenha isso, você entende? Uma pessoa que tem inveja do seu casamento, ela não quer o seu casamento, ela não quer que você tenha um casamento feliz, ela quer te ver mal. E como já falamos aqui, Deus não é Deus de confusão, de desordem. Quem gosta do caos é Satanás, e onde há inveja, há confusão, desordem e todo tipo de coisas ruins. Nós não somos supersticiosos, a inveja não tem o poder de destruir um fruto em nossa vida como um passe de mágica, sabe? Mas também não podemos negligenciar o que a palavra de Deus está falando. Veja, se onde há inveja, há todo tipo de coisas ruins, por que deveríamos estar em lugares assim? Satanás é sutil, sorrateiro e não tem pressa. Para te derrubar, para tocar em algo que Deus te deu, ele vai agir através de situações, de pessoas. O que precisa ficar claro para nós é que, em um ambiente de inveja, Satanás está atuando, porque a inveja é um campo de atuação do inimigo e cabe a nós, com o poder do Espírito Santo, ter discernimento e direção da atitude correta. A nossa luta não é contra pessoas, é contra esses poderes do mal e que inevitavelmente atuam em mentes disfuncionais e vazias de Deus. Esses poderes malignos atuam em mentes disfuncionais e vazias de Deus. Então não dê espaço para o inimigo. Não celebre as suas conquistas perto de quem não celebra a conquista alheia. Não conte os seus planos para qualquer pessoa. Não saia falando da sua vida para todo mundo, do seu casamento, do seu emprego, dos seus projetos, da sua empresa, para qualquer pessoa. Filtre bem quem você coloca dentro da sua casa, dentro da sua vida. A W. Tozer disse: um coração que não consegue adorar sempre encontrará alguém para invejar. Então uma pessoa que tem inveja de você e de outros é uma pessoa que não adora a Deus, que tem um coração vazio, entende? Aberto para as atuações do inimigo. Então fuja disso. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: mantenha o ânimo sereno. Provérbios 14:30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja, ânimo sereno é ter o interior curado, saudável, em paz, e isso nos traz vida.
Enquanto a inveja mata o corpo, a alma apodrece o interior, a serenidade de um coração que aprendeu a viver em paz prolonga a vida. E a chave aqui está em saber cuidar mais de si, em preocupar mais consigo mesmo do que com o que as pessoas pensam e falam. Agora entenda algo. As pessoas, uma grande parte delas, não são verdadeiras. Não são sinceras. Elas ocultam as suas intenções, às vezes por medo de não serem aprovadas, às vezes por vergonha de assumir o que pensam, mas elas são ótimas em disfarçar. Então guarde algo. As pessoas nem sempre falam a verdade, nem sempre falam o que de fato pensam. Elas falam aquilo que elas gostariam de ser, para parecerem melhores. As pessoas nem sempre falam o que pensam, elas falam aquilo que gostariam de ser, para parecerem melhores. Porque o ser humano ele quer ser bom, ele quer que os outros o vejam como uma pessoa boa. E quando erram, em vez de assumir, contam histórias para parecerem os heróis da situação. Por isso, muitas pessoas longe de você te detonam. Falam do seu casamento, da sua vida, da sua roupa, mas perto de você te elogiam, brincam, sorriem, fazem gracinha, porque se falarem para você o que pensam, você não iria gostar delas. Então, para não parecerem os vilões, falam para você o que gostariam de ser, e não o que de fato são. E o invejoso atua exatamente assim. Ele te bajula por perto e te detona de longe. Mas o seu papel não é mudar as pessoas, é mudar o seu lugar para longe delas, entende isso? A fim de manter o seu ânimo sereno, porque o ânimo sereno é a vida do corpo. E se onde há inveja, há toda espécie de coisas ruins, por que você ainda fica nesses lugares? Entende isso? Você tem que manter o seu coração sereno, para que a sua vida seja de paz. Dallas Willard disse: a alma floresce onde há ordem, silêncio e distância do que a consome. A alma floresce onde há ordem, silêncio e distância do que a consome. E é isso que precisamos fazer: florescer e frutificar. Para isso precisamos estar em ambientes de paz, de ordem, de silêncio, distantes de tudo que nos consome. E a inveja nos consome. Então, veja algo: vá para uma cidade grande, barulhenta, uma metrópolis, barulho, sujeira, confusão. Aquele ambiente não reflete tão bem as obras de Deus quanto um campo, uma floresta, um pomar, uma fazenda. Em um lugar há muito barulho, no outro, silêncio. Em um lugar há muita bagunça, no outro, paz. Faça isso com o seu coração. Se distancie de tudo que te consome. Vá para um lugar de paz, de tranquilidade e veja o agir de Deus em sua vida. Terceira e última chave para encerrarmos: tenha discernimento das intenções. Tenha discernimento das intenções das pessoas. Provérbios 27:4 diz: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? A palavra dá esse poder, sabe, do maligno para a inveja. Nós precisamos clarear isso como um poder que atua, tentando nos derrubar, tentando nos parar. Os invejosos manifestos, aqueles que você vê claramente que são invejosos, não são perigosos. Perigosos são aqueles que você demora anos para ver, que você coloca na sua casa, na sua mesa, sabe, que tem um casamento ruim e que você celebra o seu casamento para ele, que tem uma vida financeira ruim, que você celebra a sua vida financeira para ele. O que você precisa é do Espírito Santo para ter esse discernimento. Você precisa discernir os ambientes, as atitudes e, mais precisamente, as intenções. Veja, se Deus vê a intenção do coração do homem e não a aparência, por que nós, que fomos chamados para ser semelhança dele, não devemos buscar a mesma coisa? Nós devemos buscar ver as intenções das pessoas e não a aparência. O próprio Jesus não confiava em muitos que andavam e criam nele. João 2, verso 23 e 25 diz: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja a profundidade dessas palavras que a Bíblia fala sobre o posicionamento de Jesus. Veja isso. Jesus não confiava porque conhecia a todos. E Jesus conhecia a natureza humana. Entende? A natureza humana é inevitavelmente contrária à natureza do reino, do céu. E nós precisamos olhar para as pessoas e discernir se há nelas a natureza da terra ou do céu. Nós precisamos fazer esse alinhamento, esse discernimento. Nós precisamos filtrar, ser mais seletivos.
Então procure ouvir mais as pessoas, sabe? Orar em espírito quando você entrar em alguns ambientes. Então se encha do Espírito. A inveja só tem poder de te parar, de te derrubar, se você estiver vazio do Espírito Santo. Porque quando estamos vazios do Espírito Santo, estamos cheios da natureza terrena. Charles Spurgeon disse: a sabedoria não consiste em suspeitar de todos, mas em não entregar o coração sem discernimento. A sabedoria não consiste em suspeitar de todos, mas em não entregar o coração sem discernimento. Então procure ter discernimento das pessoas, dos ambientes, das atitudes, das conversas, para então abrir o seu coração para as pessoas certas. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é viva, que é pura, que é eficaz. Obrigado por esse momento. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, Pai. E peço ao Senhor, Deus, para que o Senhor dê clareza, para que o Senhor dê discernimento para ela, Deus, entender os ambientes, entender as intenções das pessoas e se livrar de toda inveja, de todo ambiente de inveja, que é a ação do maligno que vem para parar as pessoas, Pai. Dê a ela força, Deus, para se posicionar corretamente e conceda a ela graça para ela florescer, para ela frutificar, para ela manifestar o teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que hoje seja um dia de paz, de boas notícias, de respostas do céu para a vida dela, Pai. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito e deixe o rio correr através da sua vida, amém? Eu tenho certeza que alguém precisa escutar essa mensagem hoje. E se inscreva no nosso canal do Spotify, do YouTube, e receba a mensagem do reino todos os dias, de segunda a sexta, pelas manhãs, em nome de Jesus. Amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.